Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia, a questão número 14. A questão número 14 foi retirada da prova do Enem de 2017 e a pergunta traz o seguinte enunciado. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro xenônio a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. Temos aqui uma referência e a pergunta. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? E temos aqui alternativas. Essa é a nossa pergunta número 14. Enquanto estamos nessa tela, você pode pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. E na próxima tela, a gente faz junto. Vamos à próxima tela. Esse é o assunto propriedades periódicas. Para a gente responder essa questão, antes eu vou grifar algumas partes do enunciado que vão nos levar para a resolução dessa questão. Olha só, para começar foi dito gases inertes. Esses gases inertes são os gases nobres. Então estão falando de tabela periódica, estão falando daquela última coluna da tabela periódica, o grupo 18, família 8A, estão falando dos gases nobres, pelo menos no começo desse enunciado. O que nós sabemos sobre eles é que eles são estáveis. Olha o que nos diz o texto. Tão satisfeitos em sua condição que não participam em nenhuma reação química. Assim são os nobres, eles são estáveis. Eles são encontrados inertes na natureza, sem participar de ligações químicas. Eles estão isolados, vamos dizer assim. Em especial, chamaram a atenção para o xenônio, porque um certo cientista, um certo químico, conseguiu combinar ele com o flúor. E aí a questão falou sobre o flúor agora, que está ali no grupo 17, do ladinho dos gases nobres. O flúor é ávido e vivaz. Então, o químico ganhou um prêmio Nobel e a pergunta é qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente? O que será que o flúor tem de especial? Essa é a pergunta. Porque veja só, gases nobres naturalmente não participam de ligações químicas. Eles ficam isolados, não ligam com ninguém. Mas alguém conseguiu fazer esse xenônio ligar com o flúor. Por que será que o flúor conseguiu participar de uma ligação química com o xenônio? É isso que a gente vai tentar responder. Então, o enunciado deixa claro que o flúor é ávido e vivaz. Quando a gente vai lembrar de algumas características do flúor, existe uma propriedade muito importante citada nas alternativas sobre o flúor que nós temos que lembrar. O flúor é o primeiro elemento na fila da eletronegatividade. Essa fila da eletronegatividade tem uma sequência. Alguns estudantes memorizam uma frase, você deve ter sua frase. Eu poderia falar aqui várias frases, vamos guardar uma só, vou passar uma só aqui para vocês. É uma bonitinha, vamos dizer assim, ó. É Fonclore, então de uma vez só você fala 4 elementos. Olha, Fonclore, brasileiro, índio, saci, pH. Enfim, é uma sequência com uma frase para te ajudar a memorizar, mas o que importa é que você saiba que é F de flúor, O de oxigênio, N de nitrogênio, Cl de cloro, Br de bromo, I de iodo, S de enxofre, C de carbono, P de fósforo, H de hidrogênio. Essa é a fila da eletronegatividade em que nela está colocada os elementos de maior eletronegatividade. Mas eu preciso que você entenda também o que é eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair para si um par de elétrons compartilhados. E o flúor é o que tem a maior tendência de atrair para si par de elétrons. Então o flúor é o elemento que, vamos simplificar, mais gosta de elétrons. De todos os elementos da tabela periódica, o flúor é o mais louco por elétron, como diz a questão, mais ávido por elétron. Então é por isso que o flúor foi o elemento que conseguiu ligar com o xenônio, que é um gás nobre, que é estável. Porque o flúor é muito ávido por elétron, e ser ávido por elétron significa ter uma imensa eletronegatividade, a maior conhecida. Então o flúor é o elemento de maior eletronegatividade e por isso é a alternativa correta, a letra C. Essa é uma questão que provavelmente você resolve ela
de modo muito rápido, porque você usa em tantas ocasiões o fato de que o flúor é o de maior eletronegatividade que a memória às vezes acaba te ajudando, a memorização dessa fila acaba te ajudando, que o flúor é muito eletronegativo, e aí você acaba... Flúor, eletronegatividade. A eletronegatividade, o flúor é o primeiro. Então esse é o fim da nossa questão. Bom, agora nós vamos construir um mapa mental, continuando o mapa mental da aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos um mapa mental de propriedades periódicas. Fiz para cima, agora vamos para baixo, construindo um mapa um pouco maior. Nesse mapa mental, vou falar com vocês de 3 propriedades periódicas: ponto de fusão e ebulição, densidade e eletronegatividade, que é o da questão. A eletronegatividade fiz questão de deixar desse lado aqui, porque se você fez o da aula anterior, eles estão no mesmo lado direito. E o diagrama da eletronegatividade é muito parecido, aliás, é idêntico ao diagrama da afinidade eletrônica. Os outros diagramas variam um pouquinho. Então vamos olhar para os diagramas todos aqui. Como eu disse para vocês, o diagrama da eletronegatividade é igual ao diagrama da afinidade eletrônica, o conceito é diferente, mas o diagrama é igual. A afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo recebe elétron. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de puxar para ele um par de elétrons. E o flúor está aqui, em primeiro lugar, o elemento mais eletronegativo. E mais uma vez, os gases nobres não têm eletronegatividade, eles não têm tendência em atrair para si par de elétrons compartilhados. Esse é o diagrama da eletronegatividade. O diagrama da densidade, eu tenho uma sugestão. Tenta guardar que o elemento de maior densidade é o ósmio. E aí, se você está com uma tabela periódica na mão, encontra ele e aponta para ele. Fica mais ou menos nessa posição que eu coloquei ele aqui. O ósmio é o elemento de maior densidade. E aí, na hora que eu vou tentar contar para vocês como é que varia a densidade na tabela periódica, você pode pensar assim, como é que eu chego no ósmio na tabela periódica? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então, para baixo não é para a direita, não é para a esquerda, mas é para o centro, apontando para o ósmio. São os elementos de maior densidade que nós conhecemos. Nota que os gases nobres não têm eletronegatividade, mas eles têm densidade, porque densidade é uma propriedade específica da matéria. Cada elemento tem a sua densidade, e isso até ajuda no reconhecimento de qual material que estamos falando. Com relação à densidade, guardem essa informação. O ósmio é o elemento de maior densidade. Com relação ao ponto de fusão e ebulição, é um pouco bagunçado, dá um pouco de desânimo, mas coloca aí no teu mapa mental só para você ter uma ideia que ele é meio diferentão. Aqui, o elemento que nós vamos guardar é o tungstênio, um elemento muito interessante. Ele está no 6º grupo, no grupo 6, no 6º período. E esse elemento, tungstênio, símbolo W, é o que ficava naquelas lâmpadas antigas, que tinha uma liga metálica, que fazia umas voltinhas assim. Aquilo era de tungstênio. Ele tem uma alta capacidade de suportar calor, porque ele tem um altíssimo ponto de fusão e ebulição. E para chegar no tungstênio, vai para baixo e vai para o centro. Mas notem, a maior parte da tabela vai para baixo. Só o grupo 1 e o grupo 2 é que é para cima. Então, com relação a ponto de fusão e ebulição, a tabela ela fica um pouco diferente, um pouco mais complexo. Minha sugestão, aponta para o tungstênio. Lembra que toda a tabela vai seguir apontando para o tungstênio, só que grupo 1 e grupo 2 aponta para cima. Não costuma cair perguntando sobre grupo 1 e grupo 2, mas sim que o tungstênio é o elemento de maior ponto de fusão e ebulição. Na densidade, o ósmio é o de maior densidade. Na eletronegatividade, é o flúor o de maior eletronegatividade. Talvez anotar os maiores fique interessante. Então, esse é o final da questão número 14. Eu espero vocês para a próxima questão.